particularmente esse projeto é um dos que mais me impactaram, né, desde que eu estou nessa jornada com o Ibirá. Eu conheci as meninas no encontro de mercado audiovisual em 2020 ainda, na SAP, e de cara eu fiquei impactada com o projeto e com a maneira que elas levavam a defesa delas para o projeto. Desde então eu vinha falando e vinha me batendo esse filme. Foi quando eu reencontrei a Tati num fórum de cinema e impacto social, em 2021, e aí eu acho que foi quando se concretizou toda essa jornada, assim. É muito importante esse filme para Descoloniza, não só de uma maneira de trabalhar ele comercialmente, porque a gente sabe que ele não tem um apelo comercial, mas ele promove muitas discussões importantes, então é o que a gente tenta fazer aqui na Descoloniza Filmes. E é isso, muito obrigada. Vamos começar escutando um pouco, já que a gente acabou de sair do filme, eu queria escutar muito, não ainda, aí talvez a gente pudesse escutar da Tati, da Sueli, um pouco como foi o processo de fazer o filme. Aí eu queria escutar, então a gente está aqui com a Tati, com a Sueli, que lidera esse filme, a Mel, personagem principal do filme, e também o Renan, que na área de advogado. Depois eu vou ler a bio de vocês inteira. Mas eu queria escutar um pouco de vocês sobre o processo de fazer esse filme, de acompanhar a história, a trajetória da Mel, entender um pouco mais, né, ali nesse, ainda mais nesse contexto que foi pandemia, né, tem um pouco os gatilhos diferentes, então algumas coisas que aconteceram ali. Eu queria escutar um pouco de vocês como foi esse processo de estar ali presente, também com uma voz ativa, né, porque a gente veio também, só para mencionar uma cena, né, quando tem aquela senhora no tribunal, né, que fala uma frase obviamente transfóbica, e vocês ali, né, falando, não, mas tem uma lei agora, né? Então, como que foi esse processo de acompanhar e também ativamente estar ali presente nessa situação? Oi, gente. A gente conheceu a Mel através do Thiago, né, que é nosso produtor, e aí a Mel estava fazendo esses protestos já, isso lá em 2015, então tem um tempo. O Thiago estava fazendo um filme sobre urbanidades, e aí ele se depara com a Mel e filma um protesto dela, e aí resolve fazer um curta com ela, e entendendo que a história se prolongava, ele falou, gente, um curta não dá conta. E a gente tinha feito um outro filme na época sobre transmasculinidades, então a gente passou nos festivais, o Thiago, enfim, achou maneiro e chamou a gente para dirigir a história. Então a gente começa com essa ideia inicial de acompanhar os protestos da Mel e o desenrolar dos processos dela na justiça também. E logo que a gente começa a filmar, a Mel ganha o direito de voltar para a igreja. Isso aconteceu, mas para onde a gente vai com o filme agora? Ela conseguiu que era a nossa trama, assim, vamos dizer. E aí, enfim, daí a gente acompanha, vai acompanhando o desenrolar do caso na justiça, porque eram vários processos. A Mel abriu processos contra a igreja abriu processos contra a Mel por conta de perturbação de culto, alegando várias outras coisas. Então a gente acompanha um pouco isso e aí entra a pandemia, né? E aí com a pandemia eles aproveitam uma coisa das restrições, de ter pouco público na igreja, e mesmo com ela tendo ganhado dinheiro na justiça, eles voltam a impedi-la de entrar. Assim. Daí a gente retoma, a gente para durante a pandemia as filmagens, mas aí retoma até a história, o mote inicial, assim, que é a Mel nessa luta dela e fazendo os protestos, a gente volta a acompanhar isso. Acho que somado a isso, assim, que no processo que muda um pouco a dinâmica, né? Antes a gente podia estar com ela, a gente não tinha nenhuma restrição, e aí entra uma camada que são as ligações, né? Que a gente passa durante muito tempo se comunicar e monitorar como que ela estava, como estavam as coisas, e a gente tinha essa coisa de sempre gravar essas ligações, e isso deu uma cama muito importante assim, para o filme, acaba que tem uma certa ancoragem a partir dessas ligações também. E a coisa de estar com ela, assim, uma presença ativa, cara,
essa cena especificamente, assim, eu queria voar aquela cena, eu queria destruir ela. Mas a gente estava dentro de um fórum, não é mesmo? Filmando, afinal, né? Então, era muito difícil, era muito insalubre. Eu falo que, assim, a Mel é muito corajosa, muito forte, porque a gente, no final da diária, a gente estava esgotado, assim, era uma energia pesadíssima. E a Mel, uma energia inesgotável. E a Mel, ela botava a gente a dormir, assim, ela botava a gente no chinelo, porque ela estava lá, impávida, e então, acho que, não sei se esses são menos, mas acho que é basicamente isso. Muito obrigado. Tem muitas camadas no filme que a gente pode passar por elas, mas eu queria pegar nesse ponto que a Tati e o Sueli estavam falando, da questão da força, né, da luta, porque tem uma parte do filme que você fala que todo foco de um ativista é sempre lutar, sempre resistir, né, e você mostra muito a persistência de estar ali na frente. De onde vem essa força e qual o significado disso, né, de estar ali para você nessa atuação, né? Eu acho que isso mostra muito, transparece muito no filme, né? Essa força, essa garra, e você fala isso abertamente, né? Queria escutar um pouco, né, de onde vem essa força, o que significa isso para você, né? Boa noite para todos. Boa noite. Como você que está me fazendo a pergunta, né? Você, né? Na verdade, democracia, né? Eu posso falar, né? Eu falo. Porque o mundo, a gente sabe que tem que garantir a democracia para que a gente possa respeitar todos os segmentos, né, religiosos, né? Matriz africanas, católicos, protestantes, toda religião, inclusive ateu. Temos que saber respeitar, respeito é tudo, né? Então, pensando nisso, a resposta, eu tenho que exaltar agradecimentos, em primeiro lugar, a esse eterno, que conhecido pela Bíblia, pelos pergaminhos antigos, né, como Yahvé, alguns lá, bem mais arcaico, chama de Ial, né, e para os testemunhos de Jeová, vindo para cá, para o Brasil, é Jeová, né, que vai traduzindo pela letra. Então, é dele que eu tiro toda a força, e em Jesus, o Messias, filho dele, né. E aproveito até para dizer que o meu ativismo é muito além do só a questão LGBTQIA+. É um ativismo pela vida em si, porque o respeito eu não sei como é que pode alguém se incomodar tanto com a vida do próximo, como um homem que mata uma mulher, que eu não sei como é que consegue, sabendo que ela dá uma luz, ela gera uma luz. E como a justiça consegue soltar uma pessoa que mata a outra tão facilmente, ou que rouba com latrocínio e tira a vida do outro. Eu não consigo entender como destrói tanta natureza, vai matando os animais, destruindo tudo. E é hétero, na grande maioria é hétero. Você não vê mulher matando, isso é muito pouco que acontece, são exceções pequeniníssimas. Você não vê LGBT matando ninguém, são coisas pequeniníssimas, mas o hétero mata muito. E eu penso que o mundo tinha que mudar. Para mim é um apocalipse. Isso, segundo as escrituras, viria espíritos decaídos que iriam usar homens maus para devastar a terra, e que Deus iria levantar pessoas, e nós podemos ser essas pessoas, seres, porque nós somos corpos. Não se olha a aparência, se olha a vida. E isso me deu força, saber que Cristo amou tanto e se entregou por nós, obedecendo a esse Deus, o Eterno, né? Então, a minha luta se tornou mais que um ativismo que eu já tinha desde a infância para ajudar as pessoas, mesmo sendo de condição humilde, né? Virou um protesto incansável, não porque aquela igreja significa para mim a melhor igreja, não, por isso não. É porque, na verdade,
Respeito é tudo. Amar, porque eu tenho essa questão de doutrina, mas eu tenho obrigação de respeitar. Tenho obrigação de respeitar. E isso a Constituição nos garante. Assim como a gente vê a Palestina sofrendo tanto, né? Israel fala tanto de santidade, mas que santo é esse que mata tanto? Muito longe do que Jesus disse, a contradição é total. Então, eu penso que vidas importam. Agora, Deus é tão bom que mesmo na dor, Ele nos traz novas perspectivas, novos sonhos. Eu sendo uma pessoa humildemente falando, vamos dizer, pobre, de condição humilde, né? Não tem grandes estudos, tem um pouquinho de sabedoria que Ele me deu, e né? Acabei sendo convidada pelo Partido dos Trabalhadores, né, o PT, a lutar pelas causas do pobre, que eles falam que se sentem cansados de ter que lutar e precisa de pessoas como eu que dá as caras, né? Aí eu falei em Vitória que eu aceitaria ser pré-candidata a vereadora com esse segmento de defender a vida. Eu aceitei. Então a minha fé acabou gerando até isso. Já pensou? E acho que é muito importante isso, né, que você fala que o seu ativismo ele transcende vários, né, aspectos, né, porque ele fala da questão da fé, da religião, mas ele fala da questão LGBT, ele fala da questão dos pobres, né. Eu lembro de uma cena num filme que você caminha, né, quando você está indo para a igreja super feliz, né, porque você conseguiu, né, a possibilidade de entrar de novo na igreja, e você cumprimentando as pessoas na rua, né, e conversando com as pessoas na rua. Eu acho que isso e mostra, né, e você tinha falado ali lá fora, né, sobre o trabalho com pessoas em situação de rua, né, então você olhar para essa questão como um trabalho social, um ativismo social que muitas vezes transcende, né, não só a questão de LGBT, não só a questão da religião, mas o respeito que você mesma colocou. Eu acho que super importante. Renan, eu queria te puxar uma coisa que como são das leis, acho que até uma escolha, depois a Tati e a Suelen podem falar, né, que a primeira cena do filme mostra um trecho da Constituição, e o filme muitas vezes permeia isso, né, mediado por questões jurídicas, né, seja um caso judicial, o direito, né, a questão da criminalização da LGBTfobia em 2019, então muitas coisas passam pelo direito também. A gente sabe que, claro, não consegue resolver todas as coisas, mas tem um significado especial, né, especialmente para esse tipo de luta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como que estuda também a questão LGBT, a parte do direito. Acho que tem muito disso também no filme, né, você não acha? Uma alegria estar aqui. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a Mel pela história, pela coragem, pela persistência. Mel, fiquei muito tocado com o filme. Parabenizar também Tati, Suelen. Agradecer ao pessoal do Descoloniza Filme pelo convite. E eu acho que esse filme ele é um retrato bem poderoso sobre o que é o direito e os limites também do direito. Então, a gente tem o direito, por exemplo, que justificou e que deu respaldo à violência, por exemplo, quando os portugueses ocuparam o território brasileiro e pegaram todo mundo que era sodomita, como eles chamavam, né, e botaram fogo, praça pública, degradaram essas pessoas, mandaram para cá, e vários tipos de punição, como execução em praça pública, ou mesmo fogueira, praticadas contra centenas de pessoas que eram identificadas assim. Mas muita luta de pessoas como o Mel, né, que se colocaram nos espaços públicos e em alguns até privados, de comprar essa briga, né, entraram no sistema de justiça, tentaram disputar, foram dando outros sentidos para o direito. Eu acho que é importante ver esse deslocamento. Acho que o filme mostra e começa, eu acho, com esse respaldo da lei, mostra a decisão do Supremo em 2019 que criminalizou a LGBTfobia, e foi fundamental, uma decisão importantíssima, né, ainda que com limites, e o próprio filme mostra esses limites, né, porque você começa ganhando o processo e na prática isso não muda, as pessoas estão lá impedindo o acesso ainda. Mas eu acho que é uma luta fundamental, porque é como esse caso recente, que vocês devem ter acompanhado também, de um casal gay que teve recusado a possibilidade de fazer um convite de casamento, né, porque a pessoa dizia ali que a empresa dela não iria fazer um convite para um casal, porque o casal é gay, né, como se fosse a empresa eu posso fazer o que eu quiser, como se fosse a minha igreja eu faço o que eu quiser. E é importante dizer que liberdade de empresa, liberdade religiosa, qualquer liberdade, ela não é uma liberdade de você oprimir o outro, de você propagar um discurso de ódio, de você discriminar,
né, que é o que está se fazendo aí nesse caso. Uma violência atrás da outra contra a Mel ali, ela persistindo, indo toda noite, e acho que isso é uma força muito grande do filme, né? Acho que essa força que você traz, Mel, que vai mudando, né, pastores, padres, papa, vai mudando instituições no fundo, né, vai mudando o direito. Acho que o direito demora muito a mudar, assim como as religiões, infelizmente, mas eu acho que através dessas lutas e também dessa disputa cultural que o filme traz, que é fundamental, porque o direito não entra na cabeça das pessoas, né, para mudar a concepção, mas um filme como esse circula, né, ele pode convencer, mostrar para as pessoas o absurdo dessa situação. Então eu acho que isso é algo a destacar dos limites do direito também, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta importante. E que bom que você está também disputando na justiça isso e levando esse caso, porque de fato é uma ilegalidade, né? Você está do lado do direito, você tem que... Enfim, acho que isso é fundamental, né? Unir as duas coisas, que é a sua convicção e direito, porque você tem esse direito de estar nesse espaço mesmo. Como que foi para você conseguir lutar, e também por meio, né, de uma ação judicial? Isso foi importante para você como uma força para poder conseguir lutar, apesar de todos os limites, né, que o Renan estava falando? Como que foi esse processo também de conseguir ter primeiro ganho na justiça, né, mas ainda conseguir, ter que lutar na prática para que você tenha o seu direito ali conquistado, né? Qual que é a importância disso para você? Foi um presente de Deus, porque Ele permitiu que tudo que acontece é a permissão de Deus para que as pessoas possam aprender. Tudo, Deus tem o poder de tudo. Ele criou o sol. Se Ele quiser ir para o sol, Ele criou a chuva. Se Ele quiser ir para a chuva, Ele deixa variando com alta para o homem destruir a terra. Então depois vocês vão receber, né, os bônus também, os ônus, né? Ônus e bônus, né, de quem cuida. E aí essa questão deu na justiça foi maravilhosa quando eu vi no Supremo equiparar a lei ao racismo, porque olha que coisa repugnante, de vomitar, é você ter que ouvir na televisão uma pessoa sentir um ódio ou um desprezo por outra porque aquele corpo é negro. Olha que porque aquele corpo é negro, aquela pessoa age com racismo. É repugnante, é de vomitar. O ser humano desse, não sei entender. Então, quando o Supremo equipara, eu me senti honrada por estar junto com o negro ali, entende? Lado a lado. Eles, com tudo que sofreram das injustiças e ainda sofrem com as injustiças sociais que a elite brasileira e mundial segrega. Então, quando ele fez, eu me senti mais negra, eu me senti mais vida, eu me senti mais sangue. E aí, aquele peso que eu via, eu passei a me sentir completamente mais forte para continuar lutando. Por isso eu não paro, porque está no Supremo em Brasília o julgamento, porque o pastor ele quebrou a ordem judicial que eu ganhei. Eu não quis a indenização, não quis não. Ele falou comigo que foi alegado que tudo aquilo era por causa de indenização. Aí eu falei assim, não é verdade. Aí o juiz disse, então a senhora recusa a indenização? Sim, claro, não é esse o objetivo. O objetivo é o direito constitucional de ir e vir e o direito ao culto. Aí na mesma hora ele fez bem assim, aquilo assim. Aí me deu o direito. Só que depois de 3 meses passou. Mas essa é a minha alegria. Vem de Deus, essa fé, essa coragem. Eu escutava também a Sueli,
também sobre as escolhas, né, no filme, porque eu acho que tem, eu não sou de cinema, tá? Então, disclaimer, mas a gente tem alguns enquadramentos, né, muito interessantes, né, quando até a Mel cerca ali todos, né, a casa, até a rua, né, com os cartazes, com a pintura nas paredes, e vocês fazem enquadramentos, né, que imagino que sejam escolhas, né, propositais, como por exemplo quando no momento, né, que depois que a Mel mostra, né, o carrinho que conseguiu comprar, e aí depois tem um enquadramento ali que mostra a palavra sonhos, né, escrito na casa dela. E como que foi essa relação também, até na hora de fazer o filme, né, com a arte que é a arte, né, ativista que a Mel produz, né, com os cartazes na própria casa, etc. Como que foi isso? Eu acho que vale começar pelo final da pergunta, que é sobre essa coisa da arte, né? A Mel é uma multiartista, está pintando aí pela cidade, a gente está com os adesivos aí, inclusive com as artes dela, para a gente sair colando por aí também. Inclusive ela ganhou um prêmio de direção de arte. Eu acho que tudo isso era muito presente mesmo, muito vivo, assim. Acho que fazer esse filme com a Mel era tudo muito vivo. Então, por vezes, a gente chegava no salão e ela estava pintando a parede com uma nova mensagem que ela queria passar. Então, isso vinha de um jeito muito natural, assim, né? E daí ela arrumava, e daí ela botava aqui o copo do Lula, e tudo ela que organizava. Então, acho que foi fácil para a gente contar essa história com ela, porque ela trazia todos esses elementos também. Então, hoje, com essa expansão e com essa... Ela deixa essa ponguinha aí, né, do Apocalipse, que ela pinta por aí. A cidade de Vitória, inclusive, tem muitos muros com essa tag dela. Então, acho que foi muito natural, assim, com isso e compondo a história também, né? Dali mesmo. Esse processo como artista também, né? Como essa arte ativista, né? Como artista ganhadora de prêmios. Conta um pouco mais sobre isso. Ai, gente. Na verdade, eu não sou artista, não. Assim, eu nunca trabalhei com isso, não, né? Foi vocês que me transformaram, é verdade. Aí, de tanto ficar lá protestando, elas ficaram me olhando, achavam que eu fosse artista mesmo, será que trabalha com teatro, será que não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, gente, é protesto. É porque ativismo as pessoas acham que daqui a um mês você vai lá, daqui a um ano, e vai embora, faz um protesto assim, vai embora. Não, ativismo não é isso, não. O nome já fala, né? Está ativo ali o tempo todo, né? Até conseguir a bênção. É igual problema só muda de interesse, né? Todo mundo tem problema. O negócio é lutar para resolver, né? E aí eu passei até 2 vezes a me convidarem para fazer uma peça teatral, que é A Paixão e Morte de Cristo, interpretando lá alguns papéis, e outra da Sueli Vasconcelos, toda hora com Sueli, né? Meu Deus do céu, Santos Vasconcelos. A Santos Vasconcelos que me convidou para fazer um espetáculo meu Deus do céu. Terceira idade. Uma coisa assim, eu esqueci, meu Deus, surgiu na minha mente. Muito bom também. Mas a Mel ganhou 3 prêmios de melhor atriz, né? Melhor atuação, né? 3 festivais. Ou seja, muito artista. Isso porque ela não é artista. Isso! E é isso que aconteceu. Olhares da maturidade de Santos Vasconcelos, é isso. E aí, por causa delas, né? Que elas viram que, por causa do filme que a Sueli mais a Tati fizeram, aí me convidaram e disse, nossa, que coisa foi isso. Eu já vou pegar alguns, estou de olho aqui no tempo, também pegar algumas perguntas se alguém tiver, mas eu também queria te escutar
sobre esse contexto, né, a gente passou, né, por ali 4 anos, né, de um governo de extrema-direita, ainda tem muito poder político de extrema-direita no Brasil. Queria discutir um pouco sobre a importância também dessas disputas, né, não só da questão LGBT, mas também do âmbito da religião, né. A gente vê agora cada vez mais políticos que também são, né, de religiões cristãs, evangélicos ou outras, que disputam esses espaços, né, essa hegemonia muitas vezes política da extrema-direita. Queria discutir um pouco também nessa leitura, né, de passado do governo Bolsonaro, né, onde estamos e para onde vamos nesse contexto, que eu achei importante como um contexto para o filme também, né. Eu acho que a gente está num lugar bem melhor, né, só de ter passado o governo Bolsonaro, mas infelizmente o bolsonarismo ainda não passou, né, e acho que a extrema-direita no mundo todo ainda dá sinais aí de alguma vitalidade. Então eu acho que é uma preocupação que a gente precisa ter. O Thiago também, professor de Direito, sabe que muitas vezes nos perguntam, né, mas como estão os direitos LGBTI+, no Brasil? Aí eu costumo falar, os direitos estão muito bem, porque eles estão formalmente assegurados. Agora a comunidade LGBTI+, efetivamente na vida concreta, não tem esses direitos, né, e acho que esse filme também mostra isso. A diferença entre o texto, a decisão do Supremo, a caneta do ministro do Supremo e a vida das pessoas no seu dia a dia. Tem uma decisão judicial que, de algum jeito, o pastor vai lá e consegue dar um jeito de não cumprir. E isso é em várias outras instâncias e lugares, né? Esse outro caso que eu mencionei e diversos outros. Então, acho que a gente tem um desafio de tirar esses direitos do papel, que é um grande desafio, mas um outro deles é de mantê-los. Eu preciso dizer que a gente não tem uma lei de proteção aos direitos LGBTs no nosso país. Uma lei, um estatuto federal, que seja, né, para o Brasil todo, de proteção a essa comunidade. A gente tem decisões do Supremo Tribunal Federal. Aí vocês podem dizer, Renan, mas é a mesma coisa, é uma decisão do Supremo. Não é exatamente a mesma coisa. Ela é mais frágil institucionalmente, ou seja, não é uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidência da República, é uma decisão que vem do Supremo Tribunal Federal. Imaginem que vem um presidente que fala, eu vou indicar um ministro terrivelmente evangélico, eu vou indicar outro ministro terrivelmente conservador, eu vou indicar pessoas que têm perspectiva LGBT-fóbica. Isso tudo pode levar a uma mudança de posição e de entendimento dentro do tribunal, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa preocupação em avançar nessa proteção, e fico feliz de saber que a Mel, por exemplo, quer concorrer à vereadora, né? Está pré-candidata a vereadora lá em Vitória, porque nós precisamos ocupar, para além do sistema de justiça, também o legislativo. Nós precisamos ocupar outros espaços de poder para que consiga fazer essas leis, para que consiga fazer essas mudanças em outras instâncias também, para que isso se produza em mudança de fato na vida das pessoas. A gente tem ainda mais alguns minutos, eu sei que está sem resistência até 11 da noite, mas quem quiser fazer uma pergunta, qualquer um, Minha pergunta para a Mel é saber se você sempre foi cristã ou como foi, porque durante o documentário, em algum momento, você fala que eles foram até o seu salão e depois eles quiseram te converter, né? Então, queria só falar como era antes e como foi esse processo. E para o Renan, eu não entendi muito bem, quando ela ganha um processo como ela ganhou. Na minha cabeça de leiga, sabe, não sei, um documento oficial naquela porta dizendo a lei diz que ela pode entrar. Como que funciona isso na prática de fazer esse direito sair do papel? Mais alguém? Obrigada pela pergunta. Eu, na verdade, meu Deus do céu, cabeça. Ela perguntou se você já era se você era já evangélica, como foi esse processo. E também foram no salão conversar com você, acho que era o Gênio. É isso mesmo. Eu, na verdade, eu era criança quando eu frequentava, eu esqueci o nome, mas bom, é a Igreja Católica. Eu comecei na Igreja Católica. E aí, quando eu era criança, cresci, fui batizado, aquela coisa toda. Aí pego os amigos, você vai crescendo, vai tendo todos os conhecimentos. Minha mãe, muito evangélica da Testemunho de Jeová, aí me levou para Testemunho de Jeová. Aí eu acabei gostando também da Testemunho de Jeová, mas eu
mas vovó também era meio doce, né? E aí eu fui para Testemunho de Jeová, fiquei um certo tempo, aí depois eu conheci outras religiões, e aí vai. Aí passei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, o pessoal você vai endoidar, tá fazendo fanática, então você não quer conhecer, né? Aí depois fui para a Assembleia de Deus. Assim, e não, filho, que fugiu. Aí eles só se conhecendo, aquela coisa toda. E pelo fato de os anos se passaram e eu parei de ir para a igreja por coisas que se passaram na minha vida que não foram fáceis, que é a vida de transexual, não é fácil. Hoje, por exemplo, a gente se depara até mesmo lá em Vitória e aqui em São Paulo, indignamente, há uma separação de sociedade. A elitizada por um lado, a periferia para o outro, e o negro tem vergonha, se sente mal de estar lá no meio das pessoas mais bem-sucedidas, serem constrangidos, e o LGBT se sente mais constrangido pelo medo, pelas aflições, pelo olhar. Assim também em Vitória. Eu não tinha como arrumar emprego, né? Graças a Deus pela profissão de cabeleireira. Aí eu entrei firme. De repente veio uma senhora contadora, que está no filme, para poder me levar a dizer que eu não ia sofrer discriminação da igreja, que ia me aceitar do jeito que eu era. Mas quando chegou lá, eles queriam me fazer a popular para gay. Aí o pastor exigiu que eu cortasse cabelo para ficar mais e usasse roupa de homem. Eu falei assim, não faço isso. Se Deus, como vocês querem fazer oração, transformar, me fazer voltar, né? Tudo bem. Mas porque o Senhor quer, eu não posso, porque senão a glória é para o Senhor. Mas se acontecer, foi porque Deus quis. Mas como Deus me ama, não aconteceu as orações, né? Então, eu hoje continuo com minha fé em Deus, né? Firme e em Cristo e no Espírito Santo, porque sei que Deus é amor e o próprio Cristo mostra que eu sou a igreja, vocês, nós somos a igreja. É isso. Obrigado. Você chama? Aline, a sua questão é excelente. Eu também tenho dificuldade de entender, né? Acho que não é uma questão de uma pessoa leiga que tem, quem é do direito também tem dificuldade às vezes para entender por que uma ordem judicial ela é descumprida, porque em tese isso configura um crime, é um ilícito você descumprir uma ordem judicial. Precisaria ler esses processos, as decisões, entender exatamente, são vários processos, né? Pelo que eu entendi, que estão tramitando, tanto movidos por Mel como movidos pela igreja, pelo pastor, então teria que entender exatamente esses processos, mas em tese configura um crime. Agora, a decisão de 2019 do Supremo Tribunal Federal, que a gente elogia, que a gente escreve sobre, defende, né, apesar dos limites que tem, ela é uma decisão que, na parte que a gente chama do acórdão, né, que é a parte dispositiva mesmo ali, que resume a decisão no início, né, o que está decidido, ela ressalva a liberdade religiosa e liberdade de crença. Então cria-se uma situação que você coloca a homotransfobia como uma espécie do crime, mas salvaguarda, e os ministros supremos foram bem assim, determinados, explícitos nisso, né? Salvaguardar o direito à liberdade religiosa, à liberdade de crença e de fé. E cria uma certa margem para interpretações que são problemáticas e das quais eu discordo, mas que haveria uma possibilidade de uma margem de interpretação dentro de cada igreja sobre a sua doutrina. Então é uma decisão que ela ainda não vai até onde ela tem que ir, nós temos indefinições colocadas aí. Então isso para dizer que o direito também é um campo de disputa e é um campo que não é tão exato como muitas vezes parece quando a gente olha de fora. Então tem que ver exatamente quais são os termos dessa decisão. Agora uma coisa é certa, discriminar uma pessoa, isso de maneira nenhuma é possível, ou seja, restringir a entrada de uma pessoa nesse espaço, que é um espaço de acesso público, porque é uma igreja, ela está aberta ao público, né? Você fazer isso em virtude da identidade de gênero, porque falou para ela, corta o cabelo, usa roupa masculina, ou seja, né? Então isso é uma coisa que não se pode fazer. Agora essa decisão de 2019, ela ainda é problemática, ela ainda é limitada, nós precisamos ir além dela, né? Então é uma questão ainda que vai ter que ser desdobrada. A gente vai ter um projeto de lei, né, que especifique essas situações, que
coloca até onde vai o limite da liberdade religiosa no Brasil, né, no caso de conflito entre liberdade religiosa e o direito de uma pessoa que é LGBTI+. Então a gente precisa ainda aprofundar muito esse debate, essa reflexão, tanto lá no judiciário, como na universidade, como em outros espaços. Não, a gente precisa falar sobre a casa, a gente precisa falar sobre essas relações, sobre aquelas vozes, né, das crianças que escapam e dão tchau para Mel de um jeito que talvez nenhum outro personagem tinha dado tchau para Mel, assim, durante todo o filme, né? Então, assim, gostaria de saber de vocês em que momento que vocês falam assim, caramba, precisa falar de afeto também no meio dessa história de dor. Obrigada pela pergunta. Acho que ao longo do processo que a gente foi acompanhando, assim, a Mel vendo isso, né, a família é uma família basicamente todo mundo realmente evangélico, mas que tem também conflitos ali, é um dia de alegria, de festa, né, me mobilizou até então. É uma família que não tem o hábito, por conta da mãe da Mel ser testemunha de Jeová, sabe? Então a Mel meio que falou, gente, né, estou fazendo 54 anos para fazer essa. E aí foi um momento assim também novo para eles. E a gente foi vendo que existia, obviamente, essa camada, e a gente até estava conversando mais cedo sobre a importância também de ter esses registros, né, de existir essa imagem da Mel como uma mulher transexual, recebendo afeto, recebendo amor, recebendo carinhos, essas interações até mesmo ali na porta da igreja. É muito sutil essa virada que existe, mas em certo momento do filme as pessoas passam a cumprimentar, a falar oi e tal. É importante a gente ver, a gente queria mostrar isso dela vencendo, né, sendo amada, feliz ali, com aquele momento do carro, né, do presente, que ela compra o carro e oferece para a mãe, né, com aquele laço enorme, incrível. E é isso, eu acho que a gente queria muito demarcar essa imagem. Era uma coisa que estava no nosso radar mesmo, né? Acho que uma das coisas do filme, assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande de contar essa história, porque a Mel começa e termina o filme no mesmo lugar, que é fora do lugar que ela gostaria de estar. Então, acho que a gente começa também é uma inquietação nossa, né? A gente quer contar outras histórias, se a gente pudesse, a gente estaria contando outras histórias, e não essas. Então, acho que trazer os sonhos para a tela, trazer outras possibilidades de vida, outros encontros, os afetos, os momentos, assim. Por vezes eu estava assistindo, tinha tempo que eu não assisti o filme, eu falei, nossa, a gente sai tanto da linha ali, da história do que eu falei assim, ei, o que aconteceu no protesto? Mas é porque as outras coisas também são importantes, né? Tipo, essa outra construção também é importante. Então é isso, né? A gente vive nesse país, a Mel vive essa história de luta dela, mas a Mel sonha e faz o sonho dela acontecer antes dela talvez ter a possibilidade disso, né? Ela sempre mostrou isso pra gente, né? Ela antecipa os sonhos dela. Inclusive ela quer morar na roça, e aí ela já tem a própria galinha dela no terraço da mãe dela, porque né, ela já está trazendo o sonho dela então agora, assim, então isso é muito revolucionário. Eu acho que foi nessa linha que a gente também queria falar um pouco dos afetos. Talvez ganhando agora mais pessoas assistindo, trazendo um gancho da Tati. Mel, o que você sonharia, o que você sonha em escrever nos seus cartazes a partir de agora? Eu gosto de gente de casa que faz pergunta boa. Obrigada, amigo, pela pergunta. Grande momento, né? É muito louco isso mesmo, porque tem muito tempo que a gente está trabalhando nesse projeto. E aí as coisas passam, a gente assistindo o filme hoje, tipo, é um outro Brasil também, né? Um pouco mais de perspectiva, mas a gente viveu isso, então
Você falou, nossa, pandemia, gatilhos ruins. E é isso, né? Agora está acontecendo. Fazer um filme como esse, chegar no cinema, é muito difícil, complicado. Então, acho que é isso, né? Um grande momento, uma possibilidade de encontrar aqui. A gente está aqui em São Paulo, a gente é de Vitória, a gente está encontrando vocês aqui nessa noite, nessa sala. A gente não conhece vocês e vocês estão conhecendo essa história, a história da Mel. Acho que é um grande momento do filme, que é encontrar o público, e público diverso, em diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Agora a Mel é internacional. Então, enfim, muito massa, muito gratificante mesmo, e ver a história tocando as pessoas e afetando por aí, transformando, é muito massa. A importância de esse trabalho que a Coloniza está fazendo, né? Porque a gente teve uma pré-estreia em 2 igrejas, 2 comunidades, uma em Campina Grande, na Paraíba, e uma no Rio de Janeiro. E eu acho que a ideia, né, a gente, desde a pesquisa do filme, a gente teve consultoria sobre a distribuição de impacto, e era nosso sonho que esse filme estivesse nesses lugares, assim, principalmente, porque o público que vai ao cinema é um público que se conecta com esse tipo de história, já tem, a gente nota, né, que são pessoas mais progressistas, que têm uma cultura de ir ao cinema, que tem um lugar que acessa isso, e muitas vezes, assim, essas violências, não que não aconteçam nesses meios, estão para além desse lugar e essas pessoas não acessam. Então, muito massa a gente fazer uma pré-estreia em 2 igrejas e ali despertar discussões que vêm desse lugar, que é um lugar que a gente, enquanto desse meio de cinema, muitas vezes não acessa. Né? Nesse momento, em mente, porque eu ainda tenho dentro de mim o desejo de continuar, só se Deus tirar, porque eu entendo que é Ele que está deixando. Acho que é para talvez ajudar a dar mais visibilidade de Deus. Ele é Pai, e na dor de alguém, Ele faz outros crescerem, outros amadurecerem, né? Então, eu já está na minha mente o desejo de colocar um cartaz: igualdade de direito, aí aqui é 3, assim, igualdade de direitos para todos. Porque todos. Não adianta querer uma pessoa que é da elite, que é rico, que tem seus poderes, acumuladores de riqueza, que deveria ser tributado, achar que ele é melhor do que um pobre. Então, se ele continua pensando assim, tem que haver justiça, porque ele tira a igualdade. Então, não é igualdade, não é verdade? Então, eu penso nisso, nessa frase: igualdade de direito para todos. Se eu pudesse, o cartaz não dá para escrever, eu vou botar todos os corpos, porque às vezes a gente precisa de ser mais claro. Cristo em você, assim, de uma maneira resplandecente, de uma forma como eu há muito tempo não vejo em alguém. E a mudança, ela é de dentro para fora, meu. Então, força no teu propósito, porque você está trilhando o caminho que você foi destinado a trilhar. Conta com a gente. E é de dentro para fora mesmo que a mudança vem. Por mais que a gente esteja de fora, a gente lutar, a gente brigar, e é válido todo esse apoio, é de dentro que vem. E você conseguir fazer com que essas pessoas que estão lá dentro mudassem, 2 pessoas que, né, de certa forma são ali do clero, filhos de pastores e tudo mais, é uma vitória muito grande. E esse beija-florzinho aí, ele vai aos poucos conseguir apagar esse incêndio. Parabéns, muito obrigado, me tocou muito. E aí eu acho uma coisa interessante que tem alguns momentos, né, que você já falou isso aqui, mas também no filme você mostra isso,
Eu gosto quando você fala sobre o aniversário, né, e você fala assim, não, isso para mim é um culto, né? E aí tem muito a ver com, na verdade, algo que é muito cristão, né? Que tem a ver com essa ideia de comunhão, na verdade a igreja não é só um prédio onde você tem segurança na frente, na verdade é tudo, né? Isso é o que a gente está fazendo aqui, enfim, eu acho que você mostra muito isso, né? Essa coisa genuína de comunhão, né? De você estar junto, né? Seja com a família, seja onde for. Então acho que é muito forte, assim, isso nos dá força também quando a gente passa por essas histórias, e todo mundo que passou, né, muitas vezes por discriminação nesses espaços, percebe como é muito importante para você, e não só estar dentro da igreja, dentro das 4 paredes da igreja, mas assim, transformar os espaços onde você está num certo tempo, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui também. Então eu acho que isso é muito bonito e queria agradecer muito por todo o trabalho que você faz, e obrigado. Por tudo que já aconteceu aqui, o que eu posso dizer é que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo seja na vida de cada um de todos nós aqui. E é quem tiver alcançado, em nome de Jesus.